Hoje, um grande prazer, né, recebendo o doutor Mauro, pré-candidato, né, a deputado estadual, morador aqui de Suzano. Doutor, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Antes de mais nada, nas suas considerações iniciais, fique à vontade para dar um bom dia para o pessoal de casa. Bom dia a todos. Todos são muito bem-vindos, muito queridos. A presença do Jairzinho, a palavra família, eu acho que resume tudo, né? Eu falei que hoje é um dia especial na vida dele, que seja um dia especial na minha vida e na vida de todos. Parabenizar ontem o Jairzinho pela monção da prefeitura, né, da Câmara em especial. Sou da região de Suzano, estamos fazendo um trabalho na região. Gostaria muito de poder colaborar com informações, com questões, com dúvida, com opiniões, com projetos, e fico à disposição, Jair. E hoje, como eu disse, doutor Mauro, ele é pré-candidato a deputado estadual, advogado. E nós estávamos falando de algumas questões, depois eu quero até a sua orientação, doutor. Com certeza. Mas antes disso, o seu advogado, fala um pouquinho da sua história, sua carreira até aqui. Nasci na Zona Leste de São Paulo, cresci no Itaim Paulista, andei de bicicleta até a cidade de Poá, Concórdia, frequentemente passando na minha infância em Ferraz e Vasconcelos, onde desenvolveu-se muito. É uma outra situação há 40 anos atrás, né? O Jairzinho tem uma história de vida bacana, né? Do pai dele e tudo. E com relação à minha história não é diferente. Tenho muito vínculo. Infelizmente eu perdi meu pai há 26 anos atrás, mas não podemos parar. Hoje eu tenho 2 filhas, brigo pela família, brigo pela moradia. Eu tenho muitas famílias em Itaiaçupeba, Jundiapeba, que a gente dá um auxílio à moradia. Toda a periferia de Suzano. Fazemos um trabalho no litoral também. E agora nessa nova empreitada na política, né? Eu acho que no mandato de deputado, eu acho que tem como, tenho certeza, ajudar muito a região. Desde mobilidade, Calmon Viana tem 3 catracas, eu acho que poderia ter 10 ou 20, passarela em Jundiapeba, são questões do Estado. Foge da questão municipal e eu penso que tem muitos projetos, dá para fazer muita coisa, sempre valorizando a família e a moradia. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre projetos de fato, mas você falou uma coisa muito interessante, né, que é a primeira vez que nós estávamos conversando nos bastidores que o senhor se coloca à disposição para ser político. E a política é feita de pessoas mesmo do povo, que conhecem as necessidades, mas principalmente a minha avaliação que tem alguma experiência, não digo política, mas que tem um pouco de conhecimento técnico, até que chegar no local, saber o que fazer. Você acha importante alguém que se coloque à disposição para poder disputar uma eleição, doutor, ter algum conhecimento técnico de questão de administração, de política de fato? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu penso que é um requisito muito importante. Tem pessoas que têm a faculdade da vida, como de repente seu pai, como meu pai tinha, mas eu penso que as pessoas têm que se instruir mais. A sistemática política ela é complexa. Desde você ser um vereador, depois ser um gestor público como um prefeito, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, penso que tem que ter qualificação. Pelo menos se a pessoa que foi eleita, ela tem que ter um corpo técnico especialista, porque o eleito, quem manda nele é a assessoria dele. Os braços dele são curtos. Eu tenho uma empresa hoje, graças a Deus funciona muito bem, devo ter 2 ou 3 audiências hoje ou amanhã também, e tenho essa disponibilidade daqui. Então, se você não tem braços, não tem pessoas de confiança ao seu redor, pessoas técnicas especializadas, todas as áreas, medicina, odontologia, enfermagem, tem que ter esse conhecimento. Eu dou até uma sugestão, um conselho, todos os queridos vereadores do Alto Tietê me colocam à disposição de qualquer esclarecimento de projeto de lei, qualquer esclarecimento. Tem um bom relacionamento em Brasília com alguns senadores, alguns deputados federais. Então, é a primeira vez que eu saio a pré-candidato. Mas a gente convive com isso na região já há 20, 30 anos, fazendo um bom trabalho. Muito legal, muito bacana. Pessoal, comente aí se você tiver alguma pergunta para fazer. Depois, no segundo bloco, aí a gente vai perguntar para o doutor Mauro. Eu vou abrir um parênteses na pauta política, já para entrar na sua área profissional, jurídica, né? Até que você falou que atua muito na área criminal também. Nós apresentamos agora há pouco um caso sobre um jovem, né, que 30 anos, é jovem, que está preso por supostamente ter assaltado uma joalheria em São Paulo
E a família esteve aqui apresentando provas, né, de vídeo que mostra que no mesmo horário do assalto, ele estava em Ferraz, empinando pipa com o filho. Por que, doutor, ainda esse jovem está preso? O que falta para ser solto? E se a prisão dele for arbitrária, ou é normal isso acontecer, prender, porque a polícia disse que viram uma imagem, né, que ele já tinha uma ocorrência, buscaram no sistema, a pessoa olhou um rosto e falou, é esse, vieram na casa dele buscar, ele está preso até hoje. Como que funciona isso? O primeiro passo, o magistrado, a pedido do delegado, fez a prisão preventiva, né? Então, o que que acontece? Eles poderiam ter a cautela do delegado olhar essas câmeras, essa informação. Eles poderiam ter olhado? Poderiam. É que na audiência de custódia? Até mesmo antes. Até antes. Na prisão mesmo, se a família tivesse essa informação de onde ele estava, o próprio delegado pode fazer diligências, né? E com colaboração dos condomínios, que colaboram mesmo com a polícia, geralmente todo síndico é muito colaborador, poderiam ter assistido a câmera e evitado esse erro jurídico. Foi um erro, né? Um erro jurídico praticado pelo delegado, que tem a oportunidade do juiz soltar na audiência de custódia. Só que, infelizmente, não teve tempo hábil para soltar. O que pode ser feito hoje de solução? Apresentar essas imagens e o juiz já decretar imediatamente. Hoje seria um dia que deveria ser decretada a soltura dele, né? Revogar essa prisão preventiva e ele está em liberdade hoje ainda. Existe, né, um tempo hábil. Isso hoje, os magistrados, eles são pessoas queridas, pessoas de bom senso, que é só despachar com o juiz, gente. Juízes são pessoas cultas, maravilhosas, atende todos os advogados. Hoje o virtual está muito importante. Hoje você conversa com o juiz por telefone, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Todos são muito cordiais. Eu penso que tem como reverter essa situação hoje. Tá certo. Muito obrigado, viu, doutor? Nada. Vamos falar um pouquinho das questões nacionais. Principalmente, o senhor é filiado no MDB. MDB. Qual que é a sua visão, doutor, geral, do que acontece no panorama nacional, federal? O MDB tem uma candidata, né, a presidente, a Simone Tebet, presidente, mas a gente percebe também que em alguns estados o partido deixou as diretorias, os partidos, né, nesses estados meio tranquilo, até várias pessoas, né, vários presidentes de partidos, dirigentes partidários do MDB estão aí apoiando, já declararam apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, para as eleições desse ano. A pergunta é, qual a sua visão, né, do governo federal e a sua postura enquanto pré-candidato? O senhor está com a Simone, vai apoiar o Lula, como que fica tudo isso? Eu vejo, né, o partido MDB, ele virou PMDB por força de lei, e MDB é o partido mais democrático que eu vejo, antigo do Brasil. Correto. Ele fez parte da reestruturação, da redemocratização do país. Verdade. Então, desde Ulisses Guimarães, o qual foi o genitor do nosso INSS, que no mundo é o único sistema de saúde pública, eu penso que isso tem como melhorar muito, 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 mas se trata de uma esfera a nível federal, né? E com relação ao partido em si, ele exerce plena democracia. Ele não pôs imposição a ninguém. É um partido, assim, maravilhoso. Por quê? Ele deixou livre-arbítrio quem você pode apoiar. Tanto que a minha questão, eu tenho feito um trabalho para o nosso nível estadual. Sem interferências federais, sem governador, sem levantar bandeira, nem direita, nem esquerda, nem centro. Ou seja, existem filosofias do partido muito bonitas. É uma presidenta candidata mulher. Eu penso que a mulher tem que ser valorizada no país. Eu acho que a conduta de todo homem depende da mãe, depende da esposa. A gente fala assim que quem manda na prefeitura pode ser o prefeito, mas quem chega em casa é a mulher que manda. Ele pode dar ordem o dia inteiro para 2.000, 3.000 pessoas, mas quando chega em casa é a mulher que manda no prefeito. Verdade. Então essa é a nossa visão de democracia plena. Essa é uma tendência, doutor, porque assim, eu tenho conversado com muitos pré-candidatos e candidatos nas eleições deste ano. Eu percebo que a maioria, o discurso são os mesmos.
em relação à questão federal, à questão de apoio. Alguns, um ou outro, se posiciona. Não, meu candidato é X, meu candidato é Y, mas a grande maioria nesse momento está ficando na neutralidade. Isso se dá, na sua opinião, por qual motivo? Por conta dessa polarização, essa briga política, direita e esquerda, e que o povo não tem que se preocupar tanto com essas questões, e sim pessoas, projetos. Por que o senhor se colocou aí à disposição e está nessa neutralidade? Você acredita que a polarização é ruim, ou você acredita que dos nomes apresentados, nenhum ainda agradou ao ponto de o senhor falar, não, esse é o meu candidato? Eu penso que o eleitor tem que analisar os projetos. Individualmente, independente de sigla, independente de partido, a pessoa está ali pelo projeto dela. Aquele projeto vai favorecer. Eu penso num projeto de Alto Tietê. Eu sou filho da região, então conheço os problemas da região, cresci nessa região, então os projetos eu acho que é a parte principal. A questão de A, B ou C é como se fosse um time de futebol, se é São Paulo, Corinthians ou Palmeiras, entendeu? Eu penso que a gente tem que jogar na seleção brasileira. Com relação à religião, é a mesma coisa. Eu penso que a religião é muito íntima. Se a pessoa é cristã, é evangélica, é que nem você falou, temos um Deus lá em cima e uma família para respeitar. Eu acho que se a pessoa tiver os princípios de Deus e o princípio da família, ela já tem um bom projeto no coração dela. Tá certo. Pessoal, não esqueça, vamos agora dar o resultado da enquete. E daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre projetos com o pré-candidato, né, a deputado estadual, o Dr. Mauro, que ele é do MDB. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais com ele. Mas antes disso, não esqueça que no final do programa, depois do programa, nós vamos subir outra enquete, um sorteio de R$100 para que você que está assistindo o programa hoje, tá aqui, esse programa, precisa marcar 3 amigos no mínimo, compartilhar em modo público, curtir a página, para a gente fazer o sorteio de R$100 que a TV Cenário está oferecendo aí para vocês que estão assistindo o programa de hoje, tá bom? Vamos aí para o resultado final da enquete de hoje. A pergunta da nossa enquete de hoje é entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, em quem você votaria nas eleições deste ano? 1, Ciro Gomes. 2, Jair Bolsonaro. Número 3, nenhum. 1, 2 e 3. Resultado final, Luiz. Bom, Jair, o resultado final ficou da seguinte forma. Número 1, 39%, 24 votos. Certo. Número 2, 34%, 21 votos. E por fim, o número 3, 27%, 17 votos. Ô Luiz, ficou apertado o resultado hoje, hein? Ninguém deu lavada em ninguém, não. Hoje nós estamos recebendo ele, o Dr. Mauro, pré-candidato a deputado estadual, e agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho de ideias de projeto, né? A gente sabe que um deputado, além de fiscalizar, né, o governo e tal, fazer projetos, ele também desenvolve algumas questões em relação a projetos e bandeiras, principalmente. Gostaria que você falasse sobre isso, fica à vontade. A bandeira que a gente sempre trabalha é ter um lar, né? Então, uma regularização imobiliária, uma parte de regularização de imóveis, regularização de fundiária geral e sempre no princípio da família. Certo. Então, nós temos uma bandeira do direito social. Podemos desenvolver oficinas de instrução de direito, tem muitos órgãos competentes, PROCON, Banco Central, Defensoria Pública, OAB, Delegacia de Ensino, que a população pode ter acesso. Isso é um custo zero. E, às vezes, a falta de informação é muito grande. Nós fazemos já um trabalho há muitos anos de instrução e sem viés político. Nunca pensei em estar saindo a deputado, a candidato, a pré-candidatura estadual. Projetos nós temos na área de mobilidade, né? Na área de mobilidade hoje tem tudo como melhorar. Nós temos um rodoanel aqui perto. Não estou criticando, mas estou colocando uma observação. Poderíamos ter mais alça de acesso, né? Ferraz aqui já foi prometido tanto essa alça do rodoanel. Eu vou muito ao litoral paulista, à Baixada Santista, né? E quando viemos embora, temos que ir até Arujá para voltar. Se vir pelo rodoanel, eu tenho que vir pela Índio Tibiriçá. Então, só quem é morador da região tem realmente sabendo. O rodoanel pode ter um projeto de um caminho favorável para Ferraz, Poá e Suzano. Eu entendo que o caminho de Suzano
de Poá é paliativo. Verdade. E nós estamos abandonados com relação a Ferraz e Suzano nessa questão. Com relação à área dos músicos, eu tenho uma grande afinidade com os músicos. É uma categoria, assim, que sofreu muito na pandemia, mas sofreu de verdade. Eu acompanhei então, de perto. eu tenho um trabalho ligado aos músicos, que a gente dá apoio, e temos apoiadores muito na área de esporte e saúde. Então, é uma abrangência que, se Muito a gente grande. for falar, é muito grande. Eu tenho pessoas queridas na Zona Leste de São Paulo que fazem trabalhos lindos na área de saúde, que é uma área que necessita. Estamos falando aqui de nossos vizinhos de Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos. Eu penso assim, você tem que valorizar quem está perto de você, que sabe dos problemas de Guaianazes, Itaquera, cidade de Tiradentes, Jardim Quêmel. De repente você pega um deputado eleito, até pela nossa região, ele nunca nem foi em alguns bairros. Eu visitei várias famílias na periferia de Suzano, mas várias, lideranças, tá? São pessoas que são líderes comunitários, e apertei a mão de todos e falei assim, olha, algum deputado estadual ou candidato teve aqui na sua casa nos últimos 10 anos? Não. Teve aqui no seu bairro? Não. Você lembra quem vocês votaram para estadual? 90% não. Então, pessoal, tem que pensar em todos os níveis, federais, estaduais, municipais. Vamos ter eleição daqui 2 anos, municipais. Eu acho que a força municipal é muito grande. Então, as pessoas têm que se preparar tanto para ser candidato como para ser eleitor. Verdade. É isso aí. Esse doutor Mauro, pré-candidato aí a deputado estadual, nesse momento, né, no Bom Dia Cenário, nós estamos convidando, né, e aceitando convites também de diversas personalidades, né, diversos candidatos que estão se colocando à disposição. É o momento da democracia. Nós sabemos que é muito importante você ficar atento às ideias, aos projetos. Jairzinho, será que eu não vou errar se eu ficar atento? Pode ser que você continue errando, mas com menos proporção. Né? Porque a gente sabe que muita gente fala bonito e na hora que vence as eleições acaba fazendo diferente. Mas você tem que fazer a sua parte. Né? Cada um faz a sua parte. Sua parte é o quê? Se antenar com a política. Porque quando você fala, não quero saber de política, é isso que acontece. Eles dominam tudo e aí sobra só os ônus, né? Os ônus fica para você, o bônus para eles. Então é muito importante você se interessar pela política. E a TV Cenário, de forma isonômica, né, a gente procura dar espaço para todos os pré-candidatos que se coloquem à disposição. Se você quer vir no programa, já deixando claro que, graças a Deus, aí as agendas estão muito cheias, as pessoas querem vir aqui, mas a gente tem espaço ainda. Então, entre em contato conosco, tem o telefone na tela aí, é o 995358598, que é o meu pessoal, ou o WhatsApp aí da TV Cenário, que é o 4674-2593. Doutor, quero mais uma vez agradecer a sua vinda no programa, seja bem-vindo aí, toda vez que precisar, a casa está aberta para você. Nas suas considerações finais, fique à vontade para falar aquilo que não falou ainda. Agradeço o acolhimento de toda a equipe da TV Cenário, agradeço a audiência. O Jairzinho acolhe as pessoas com carinho. Então eu vejo que ele é merecedor desse crescimento, merecedor desse sucesso. Peço com gentileza que todo mundo analise as pessoas, desde o convívio familiar, desde o convívio político, desde o convívio com os vereadores, prefeitos, governadores, presidentes da República. Todos têm seu valor. Todos têm seu valor. Eu penso que tem que ter a bandeira da paz, a bandeira do amor, a bandeira da família, a bandeira de um Deus presente em qualquer religião, como uma seleção brasileira. O Brasil tem que ser uma seleção brasileira. Eu lembro da minha infância, a alegria das pessoas numa Copa de uma seleção brasileira. Eu tenho saudade disso, porque era uma união, não importava quem era Corinthians, quem era Palmeiras, quem era São Paulo, quem era Santos, né? Então não interessava a cor da pele, não interessava se é japonês, se é oriental, o que que é. Então eu queria muito ter uma união, uma seleção brasileira, não deixando por menos o nosso cinturão verde, a área da agricultura. Eu acho que a familiar é muito importante. Eu acho que esse tipo de política de agricultura familiar, independente de qualquer bandeira, tem que ser instituída pelos nossos governantes. Quem estiver no poder tem que apoiar essas famílias humildes e a agricultura familiar. Quero agradecer você aí que investiu, né? Você não perdeu tempo não, você investiu o seu tempo
aqui no Bom Dia Cenário, pelo menos um pedaço, para você que conseguiu assistir na íntegra, ou ainda para você que irá assistir o Bom Dia Cenário de hoje. Muito obrigado mesmo, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.